Se você é uma pessoa que acredita que desenvolvimento pessoal tem um fim, tem um ponto de chegada, como uma corrida, a sua mente ainda está muito limitada, você está fazendo uso de um pensamento medíocre e também você entendeu o desenvolvimento pessoal de forma completamente errada. E não se preocupe, porque isso é uma confusão que a maioria das pessoas fazem. Mas que você que está aqui nesse vídeo da VGA Education, que tem realmente esse propósito de levar desenvolvimento pessoal para pessoas que realmente queiram aprender, nós vamos acabar com esse pensamento, vamos fazer você virar a chave e mudar essa ideia. E é uma coisa que não faz o menor sentido as pessoas acreditarem nisso, porque até mesmo se a gente pegar a definição de desenvolvimento pessoal, ela diz o seguinte: desenvolvimento pessoal é um processo contínuo de autoconhecimento, de desenvolvimento de habilidades, de mudança e de muitas outras coisas. Mas só se a gente pegar a primeira parte, onde diz que desenvolvimento pessoal é um processo contínuo, essa ideia de que desenvolvimento pessoal tem um fim acabou. É um processo contínuo. E uma coisa contínua não tem um fim. Apenas quando você morre. Aí é outra história. Então entenda, primeiramente, o primeiro ponto aqui é você entender. Não existe você chegar lá no desenvolvimento pessoal. Não existe isso. Não é como uma corrida que você corre, 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 corre apenas por um tempo e depois para. Isso não existe. E é uma coisa que você precisa entender já para a gente começar com o pé direito esse vídeo aqui, tá? Então, e também uma coisa importante que a gente dizer, que todo o avanço que você faz, desenvolvimento pessoal e etc, precisa ser mantido todos os dias de forma consistente. Precisa ser reforçado diariamente, através, obviamente, da consistência, que inclusive consistência é um dos pilares, é um dos princípios que estão dentro dos 10 princípios do progresso pessoal. Um plano prático para as pessoas que querem começar o seu desenvolvimento pessoal com uma estrutura sólida. O link vai estar aqui na descrição para você conhecer os 10 princípios do progresso pessoal, porque isso mudou a minha vida e pode mudar a sua também. Mas continuando aqui, é importante então nós entendermos isso. Todo o desenvolvimento, toda a mudança, ela precisa ser reforçada diariamente. Porque veja bem, não adianta, vamos dizer que você, por exemplo, um exemplo bobo aqui, até meio tosco. Você quer parar de fumar. Se você quer parar de fumar, não adianta você não fumar só um dia. Não. Você precisa fazer isso diariamente, manter a consistência nesse hábito de não fumar. E aí sim, isso cada vez mais será reforçado. E também não adianta você conseguir ficar sem fumar e depois voltar a fumar de novo. Porque senão você vai estar perdendo. E novamente, não é uma coisa que você chega lá. Você tem que ficar reforçando isso o tempo inteiro. Então, se você decide parar de fumar, você não pode fumar, tem que manter esse hábito de não fumar todos o resto dos dias da sua vida. Ou seja, um processo contínuo de você não botar um cigarro na boca e você não fumar. E agora trazendo para um exemplo aqui mais dentro do desenvolvimento pessoal e mais dentro do que nós tratamos tanto aqui na VG Education como, enfim, como eu também trato no meu perfil pessoal, que caso você não me siga, também estará aqui o link na descrição do meu Instagram e o da VGA também. Um exemplo aqui é a disciplina, que é uma coisa que a gente fala muito, que é aquela coisa de você não depender de motivação, é você fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. É claro que aí você não faz isso de maneira burra, você usa métodos para organizar isso e para estruturar isso, certo? Vamos pegar a disciplina como um exemplo. A disciplina, ela não é uma coisa permanente. Ela não é uma coisa que você desenvolve uma vez e fica com você para sempre, certo? Não é como você aprender a andar de bicicleta, que é uma coisa que você faz uma vez e você pode ficar um tempo sem andar de bicicleta. Mas se você começar, tipo assim, só de você subir na bicicleta você acaba lembrando depois de muito tempo. Disciplina não. Disciplina é uma outra coisa. Disciplina ela não é permanente. A partir do momento que você vê, nossa, eu estou me tornando uma pessoa disciplinada, não quer dizer que você pode parar de executá-la. Não. Disciplina é uma prática consistente. Você deve
mantê-la ativa, você deve ser disciplinado todos os dias, reforçar isso todos os dias. Porque senão, você deixa de ser uma pessoa disciplinada. Porque você acaba regredindo para trás. Inclusive, esse é um dos pontos também que nós vamos tratar aqui, certo? E eu já vou adiantar ele para você. Quando você para de mudar, você para de evoluir, você para de continuar, de reforçar essas coisas, esses hábitos, você dificilmente, mas muito dificilmente, ficará no estado onde você parou. Vamos dizer que eu, por exemplo, sou uma pessoa muito disciplinada, sou uma pessoa consistente, faço as coisas, crio grandes coisas e tal. Sou uma pessoa muito boa, venci a procrastinação, né? A procrastinação não é vencida, na verdade, mas consegui diminuir muito ela e tal. Estou trabalhando nisso. E aí eu vou parar por um tempo. Dificilmente você vai ficar com tudo isso ainda com você. Porque normalmente a tendência é você parou de reforçar isso todos os dias, você irá regredir. Porque você, por exemplo, se você se tornar uma pessoa disciplinada, e isso é uma coisa engraçada, a disciplina e esses hábitos bons, eles demoram para você alcançar, eles demoram um pouco para você desenvolver e não é fácil, porque é um hábito, certo? É uma habilidade. E não é fácil você desenvolver. Só que quando você para, eles vão embora muito mais rápido. É uma coisa que você demora para conseguir, não é fácil você conseguir, você ter com você, e quando você tem é maravilhoso. Só que quando você para, ou enfim, ela vai embora muito rápido. Ela some. E quando ela some, você começa a regredir também. E todos os passos que você deu, você começa a repeti-los de novo, andando para trás. Certo? Então a disciplina ela precisa ser mantida constantemente, todos os dias reafirmada. Porque se no dia de hoje eu vou fazer só o que eu tiver vontade de fazer. O seu cérebro, ele já começa a pegar esse padrão. E aí você, no outro dia, pensa em fazer isso de novo. E o seu cérebro e aí você faz de novo, né? E no terceiro dia, sim, o teu cérebro te induz a você fazer isso. Ele fala, nossa, lembra nos últimos 2 dias que a gente só fez o que a gente tinha vontade de fazer? Nossa, que sensação maravilhosa, né? A gente não fez quase nada, mas a gente ficou descansando. A gente poupou energia. Vamos fazer isso de novo? E aí você começa a repetir, 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 repetir. E logo toda a tua disciplina que você tinha vai embora. Você se torna uma pessoa, novamente, com excesso de procrastinação, uma pessoa preguiçosa, sem energia, e que só faz o que tem vontade de fazer. E esse é um grande perigo, certo? Então, é uma coisa eu acho intrínseca pra gente falar e pra gente deixar claro aqui pra você. Bom, voltando aqui, tivemos alguns probleminhas técnicos, tá? Então o enquadramento pode ter mudado, mas continuando. Agora a gente quer abordar com você um ponto muito importante, que é o seguinte: se você para de evoluir, o mundo não para. O mundo continua em constante evolução o tempo inteiro, e a gente percebe isso. O que as empresas procuravam numa pessoa há 50 anos atrás não é o mesmo que elas procuram nos dias de hoje. O que as pessoas buscam não é mais o que elas buscavam há 50 anos atrás. E aí, quando você para de se desenvolver, que desenvolver é uma coisa que tem que acontecer continuamente, e você decide encarar isso como uma coisa temporária, você estagna, mas o mundo não. O mundo continua evoluindo, continua acelerado, as empresas continuam contratando e tal, e cada vez pessoas diferentes, sabendo coisas diferentes. Então, é muito importante que você não pare de evoluir, principalmente por causa desse quesito. Porque parar de evoluir é o mesmo do que você praticamente perder a sua atuação no mundo. Inclusive, um dos outros princípios também, que a gente fala bastante, é sobre aprender continuamente. Certo? Novamente, te convido a conhecer os 10 princípios do progresso pessoal aqui no link da descrição, onde você precisa continuamente aprender coisas novas. E isso entra dentro do desenvolvimento pessoal, porque o desenvolvimento pessoal também é você aprender, é você conhecer novas coisas, conhecer novos processos, entender como isso funciona, entender quais são as tendências que estão vindo no ramo empresarial ou no resto do mundo. Então é muito importante também que você abandone esse pensamento de que desenvolvimento pessoal tem um fim, porque
o mundo vai continuar mudando, vai continuar acelerando, e se você estagnar e não acompanhar essa evolução, você vai ficar para trás, certo? E o erro que a gente traz como o completo aqui é você acreditar que a evolução tem um fim. E eu acho que é uma coisa muito realmente medíocre, muito mente pequena você acreditar que existe um ponto em que você para de evoluir. Porque, veja, o nosso cérebro e, enfim, a nossa mente, ela é incrível. E boas pessoas que morreram já e a gente considera gênios, nós podemos ter certeza que não usaram praticamente nem 90% do cérebro deles, certo? Muito menos do que isso. Muito menos do que isso, até a mente usaram. Porque a mente e o cérebro têm uma capacidade incrível. E nós não temos consciência de como é essa capacidade real, certo? E aí você acreditar que, nossa, você chega num ponto em que você não pode mais evoluir, que você não pode mais para frente, isso é limitação. Então quebra essa barreira, quebra essa limitação e pare de acreditar que desenvolvimento pessoal tem um fim. Porque o mundo muda, as exigências mudam, as pessoas mudam, e se você não mudar, você vai ficar para trás. E não adianta você choramingar, dizer que o mundo é injusto, porque esse é o ciclo natural da vida, certo? Então, eu espero que a gente tenha conseguido fazer você mudar um pouco essa mentalidade e comece a acreditar. Desenvolvimento pessoal é um processo contínuo, não tem fim. Você pode se desenvolver o quanto você quiser, certo? Porque o desenvolvimento pessoal não é um fim, ele é um meio para muitas outras coisas. E eu acho importante também abordar um outro quesito aqui, que eu gosto muito de falar, que eu ouvi e eu gosto muito de repetir isso, que o maior projeto da sua vida, que a coisa mais importante da sua vida, não é você comprar aquele carro, não é comprar aquela casa, não é você fazer aquela viagem, ou, sei lá, você se casar com aquela pessoa, ou tipo, esse não é o maior projeto da sua vida e nem muito menos ganhar dinheiro. O maior projeto da sua vida, se não é, deveria ser você. Você se desenvolver, você crescer como pessoa, você aprender. Porque a partir do momento em que você se torna muito melhor, no momento que você aumenta essa sua capacidade de gerar valor no mundo, você não fica para trás, você avança e você é capaz de conquistar tudo o que você quiser. E aí sim você é capaz de conquistar aquela casa, aquele carro, porque isso tudo é consequência de você se tornar a melhor versão de si. Então, conte com a VG Education para isso, nesse seu caminho. Muito obrigado pelo vídeo de hoje e eu aguardo vocês no próximo vídeo.